Boa, boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Dessa vez, gráficos estatísticos. Vamos estar aí estudando, né? Observando os tipos de gráficos estatísticos, tá certo? Pelo menos os mais famosos, já que nós temos aí dezenas de tipos de gráficos estatísticos, tá ok? Então, para o nosso curso, nós vamos estar observando aí esses determinados tipos de gráficos, ok? Vamos lá. Gráficos estatísticos. O gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de produzir uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo. A seguir, são apresentados vários tipos de gráficos baseados na mesma série estatística apresentada na tabela abaixo. Então, olha lá, pessoal. Aqui de começo, ó, nós temos uns exemplos de gráfico de barras verticais. Professor, se o senhor colocou aqui verticais, existem barras horizontais? Sim, também existem barras horizontais. Seria o mesmo esquema desse daqui, só que dessa vez você vai estar virando ele de maneira que ele fique horizontal. Tá certo? A disposição é a mesma. Então, tá aqui, ó. Gráficos de barras horizontais, gráficos de barras verticais. Tá certo? Com que frequência que eles aparecem? A mesma frequência. Tá? Isso daqui, na verdade, depende muito da pessoa que está montando o gráfico para vocês. Então, ó, nós temos aqui barras horizontais, barras verticais, tá certo? São só exemplos aí de tipos de gráficos de barras, tá certo? Gráfico de linhas, obviamente, são formadas por linhas, tá? Nós vemos isso daqui muito em ano de eleição, né? As pesquisas de intenção de voto, daqui a pouco a gente vai estar tendo a eleição aí, as eleições municipais. Então a gente vai ver muito isso daqui na televisão, tá certo? Você vai ter aqui o nome dos candidatos, que é o teu item de pesquisa, né? A sua variável, no caso. E aqui você vai ter a tua frequência absoluta, que normalmente é a quantidade de pessoas que pretendem votar naquele determinado candidato, no ladrão da vez. Histograma. Qual é a diferença do histograma para o gráfico de barras comum? O histograma, pessoal, normalmente ele é apresentado para aquela tabela em que possui um intervalo de classes. Tá certo? Eu vou fazer um vídeo aí explicando esse intervalo de classes. De repente até nesse vídeo aqui eu explico. Vamos ver o tamanho aí, o tempo que vai ficar de gravação, para poder passar isso tudo aqui para vocês. Tá certo? Então o intervalo de classes, só explicando aqui rapidamente, ele varia, né? De tal número até tal número. Então aqui nesse exemplo, ó, ele está indo aqui do 0 até o 5. Não parece, mas isso aqui é um 5, tá? 0 até o 5. Do 5 até o 10, tá aqui, ó. Do 10 até o 15, então ele está indo de 5 em 5. Então onde termina um, já começa o outro, ó. Tá? Então a diferença entre o histograma e o gráfico de barras é que o histograma a gente usa no intervalo de classes. Ó, são todos os números entre 0 e 5, tá aqui, essa barrinha. E ele é sempre coladinho. Eu costumo comparar ele com uma mão, uns dedos colados um do lado do outro. Então parece um monte de dedinho aqui colado. Tá certo? Já o caso do gráfico de barras, não. Normalmente ele é separado. Tá certo, pessoal? Então voltando lá, ó. Histograma, intervalo de classes. Beleza? Gráfico de setores. A gente começa aí comparando esse gráfico com uma pizza, vulgarmente chamado como gráfico de pizza. Tá certo? Então, cada setor desse daqui representa uma variável. Nesse meu exemplo aqui eu tenho 3 variáveis, ó. A pé, autocarro e carro. Eu não lembro direito de onde que eu tirei esse gráfico aqui, mas muito provavelmente autocarro é lá de Portugal, né?
é o português de Portugal, que a gente chama de automóvel, né? Lá eles devem chamar de autocarro, tá certo? Então a pesquisa que não interessa pra gente, a questão aqui é só a análise e interpretação do gráfico. Então nessa determinada pesquisa eu tenho 33% de pessoas que vão a pé, 50%, ou seja, metade, né? Vai de carro, de automóvel. Ah, não, olha aqui, ó, carro, automóvel. Então isso daqui deve ser de ônibus, creio eu. E carro mesmo, tá? Vai aqui de verdinho, ó, 17% das pessoas pesquisadas. Ah, professor, como é que é essa construção de gráficos? Isso daí eu vou ter que fazer uma aula específica só para isso, tá certo? Aqui a questão, o nosso foco, né? Nessa aula aqui é só essa interpretação. Eu estou apresentando os gráficos para vocês. Então a gente faz uma aula aqui só de interpretação, tá certo? Apresentando aqui os diferentes tipos de gráficos para vocês, beleza? E depois a gente vai cair dentro aí só dessa construção de gráficos, tá certo? Então vou fazer o seguinte, antes de eu avançar aqui para os exercícios de interpretação, eu acho que eu já vou explicar aqui para vocês o intervalo de classes, que não é tão demorado assim não, tá certo? Então vamos lá, ó. Intervalo de classes. Pessoal, esse intervalo de classes ele funciona da mesma maneira que o intervalo de conjuntos, tá certo? Lá para o teu ensino médio você estudou intervalo de conjuntos, quando você estudou conjuntos, tá certo? Esse intervalo de classe ele funciona da mesma maneira. Vamos pegar um exemplo prático aqui, só para você entender aonde que normalmente a gente aplica isso daí. Em algumas situações, a quantidade de informações diferenciadas torna inviável a construção de uma tabela com uma linha para cada representação de valor. Nesses casos, optamos por agrupar os dados em intervalos de classe. Para melhor representação dessa situação, iremos apresentar um grupo de pessoas das quais suas alturas foram coletadas. Observe. Então, pessoal, observa aqui a variação entre os números. Imagina se eu, por acaso, fosse tentar montar uma tabela para essas 20 pessoas. Repara aqui que a gente quase não tem, né? Ou não tem a repetição nas alturas. A gente tem aqui, passando o olho rápido aqui, eu não estou vendo. Tá? Mas por mais que... Ah, aqui eu tenho aqui, ó, 94, 94. Tá? Então são raríssimos os casos, né? Que a gente tem aqui nessa variação. E é assim que funciona, né? Quanto mais casas decimais eu pegar aqui para diferenciar a altura das pessoas, mais, vamos dizer assim, mais diferentes os números eles ficam. Então a gente não tem nenhuma repetição. Se eu fosse armar uma tabela de modo tradicional para essas pessoas, eu ia pegar um por um. Eu ia pegar lá minha tabela e ia começar lá, 1,70. Frequência absoluta, 1. 1,71. Frequência absoluta, 1. Tá? Ah não, aqui ó, 1,70 tem 2. Frequência absoluta, 2. 1,71. Frequência absoluta, 1. Não ia fazer sentido, eu ia ter uma tabela aqui com quase 20 linhas. Tá? Porque esses números eles são muito variados e muito próximos. Para esse tipo de situação, a gente usa o intervalo de classe, quando a gente tem esses números muito próximos e muito variados. Tá certo? Como que funciona esse intervalo de classe? Olha lá. Para definirmos os intervalos, vamos realizar a subtração entre a maior e a menor altura. Então, peguei lá a maior menos a menor. Eu tive ali uma variação de 25 centímetros. Tá certo? O número de intervalos deve ser sempre maior que 4. No caso descrito, vamos estipular 5 intervalos de classe. Pessoal, isso daqui é um caso específico para esse exercício. Tá ok? É muito raro o exercício mandar você estipular esse intervalo de classe. Normalmente ele é dado para você, o intervalo de classe. Esse exemplo que eu coloquei aqui, a gente está chegando nesse intervalo por conta própria, tá certo? Mas normalmente o exercício ele vai te dar esse intervalo de classe. Então você não vai ter que se preocupar com isso, tá certo? O que é um intervalo de classe?
nesse exercício? Esse cara aqui, ó, 0,05. Então eu vou pegar de 5 em 5 centímetros. Tá certo? O intervalo de classe é isso. Essa variação de cada linha da minha tabela, de cada classe da minha tabela. Tá certo? A linha na tabela ela recebe o nome de classe. Então eu tenho aqui, ó, uma classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes. Então estou resumindo aqueles números todos lá. Isso tudo aqui vai estar sendo resumido em 5 linhas na minha tabela. Tá certo? De que maneira? Eu vou pegar aqui de 5 em 5. Lembrar vocês novamente que esse número aqui normalmente é dado para você no exercício. O próprio exercício vai te dar isso daí. Tá certo? Então não vamos estressar muito com isso daqui. É só um caso assim raro. Na apostila de vocês tem até um exercício desse que a gente tem que chegar nesse intervalo. E eu vou estar fazendo isso daí com vocês também. Tá certo? A minha intenção depois é eu pegar todos os exercícios da apostila, todos eles, e vou gravar várias aulas aí com várias resoluções. Tá certo? Que é para não deixar nada para trás. Beleza? Então, de novo aí, ó. Intervalo aqui no caso foi estipulado de 5 centímetros. E o que vai estar acontecendo? Eu vou pegar desde o menor, tá? 1,69, e vou acrescentar mais 5, 1,74. Tá certo? Então, nessa minha linha aqui, nesse meu intervalo, vão entrar todos os números desde 1,69 até 1,74 nessa minha linha aqui. Tá certo? Não estranhe. Deve ter gente que está pensando assim, pô, professor, o que é isso aqui? Esse colchete aqui não está errado, não? Está voltado para fora? Esse cara aqui está voltado para dentro? Então, é a mesma definição de intervalo que você tem quando você estuda conjunto lá no teu ensino médio. Tá? Esse intervalo aqui significa, esse símbolo significa que é intervalo fechado. O que isso está falando aqui para você? Que eu vou contar todos os números, inclusive o 169 até o 174, mas não o 174. São todos os números até o infinito mais próximo a ele, mas não ele. Por que não ele? Porque o intervalo está aberto. Esse é o símbolo de intervalo aberto. Professor, só existe essa maneira de representar? Não, é muito comum você ver isso daqui, ó. 169, fechado, tá? Isso daqui era para ser um traço só. 1,74. Isso aqui é um T deitado, tá certo? Então o que isso aqui está falando para você? Essa barra te diz que fechado, eu conto com ele. A ausência de barra me diz que é aberto, eu não conto com ele. É por isso que ele entra na linha de baixo, ó. Então eu vou contar com ele na linha de baixo, professor? Sim. Repara, o número que está à direita, ele sempre se repete na linha de baixo. Ó, 1,79, repete aqui. 1,84, repete aqui. 1,89, repete aqui. Por quê? Eu vou contar nessa linha toda aqui com esses números, mas eu não vou contar com esses números aqui que estão à direita. Isso que é intervalo fechado e intervalo aberto. Você conta ou não com os números. Exemplo, eu quero todos os números naturais que estão nesse intervalo aqui, ó. Quais são os números naturais que estão nesse intervalo aqui? Vamos escrever aqui do lado. Números naturais, hein? 1, 2, 3 e 4. Por que eu paro no 4? Ó, intervalo aberto. Eu não conto com esse cara aqui. Ele não entra. São todos os números mais próximos a ele, mas não ele. Tá certo? Então 1, 2, 3, 4. Então por que eu conto 1? Porque o intervalo aqui está fechado. O intervalo fechado diz que eu conto com ele. O intervalo aberto diz para eu não contar com ele. Tá certo? É isso que a gente vai estar comentando aqui embaixo. Importante, no intervalo 169, 174, o símbolo
indica fechado à esquerda e aberto à direita. Assim, as alturas iguais a 169, 170, 171, 172 e 173 serão registradas. E a altura 174 somente será computada no intervalo que está abaixo, e assim sucessivamente. Observe a tabela com os dados distribuídos de acordo com o seu intervalo. Olha lá, pessoal, a tabelinha que a gente vai construir aqui agora, tá certo? Então, olha como é que eu escrevo, Quantas classes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 classes. Lembrando, os intervalos, eles estão aqui de 5 centímetros. Então, desde o menor número, que é o 69, mais 5 centímetros, 174. Tá certo? Você conta 174? Não. Foi o que eu falei aqui embaixo, São quantos? Quantos números que eu tenho aqui nesse intervalo, então? Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Tá certo? Nesse intervalo aqui. Mas eu tenho que olhar lá para os meus dados de pesquisa. São quantas pessoas que estão nesse intervalo? Entre 1,69 e 1,74. Lembrando que a gente não conta o 1,74. Então, 1,69 até 1,74. 1, 2, 3. É isso que vocês vão fazer aí, que vocês têm que fazer, né? Quando vocês pegarem. 4, 5, 6. Então, minha frequência absoluta para essa minha classe são quantos? São 6. Tá aqui, Tá certo? Por que eu já deixei pronto isso daqui? Porque eu ia ter que ficar voltando isso daqui o tempo todo, contando, vai lá para frente, volta. Então, eu já deixei aqui prontinho, até porque eu corro menos risco de errar, né? Se eu pegar e fazer isso daqui na hora aqui, se eu fizer isso daqui na hora com vocês, é muito fácil da gente esquecer de contar um númerozinho. Então eu fiz aqui com mais calma, já preenchi, tá certo? Aí daí pra frente é sucesso. Beleza? Vamos lembrar aí como é que faz a frequência relativa. O que é a frequência relativa? A frequência relativa, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui, é a absoluta dividido pelo total. Então tá aqui, absoluta dividido pelo total. Quem é a absoluta na minha classe aqui? 6. Quem é o total? 20. Beleza? Então vou fazer aqui 6 dividido por 20. Vai ser a mesma coisa ali no 3, no 2, no 4, no 5. Tá certo? 6 dividido por 3 me dá 0,3. Multiplica por 100 para poder ficar em porcentagem. Eu tenho 30%. Beleza? O 3 não é metade do 6, então tem que ser metade disso daqui. Se era 0,3 lá em cima, a metade dele, 0,15. Metade de 30% é 15%. Belezinha? Então daí para frente só terminar aqui de preencher a tabela. 2 dividido por 20 dá 0,1. 10%. O 4 não é o dobro, então 2, 20%. Belezinha? E 5 dividido por 20, 0,25, 25%. Somatório da porcentagem sempre tem que dar 100%. Somatório da frequência relativa sempre tem que dar 1 inteiro. Belezinha? Então é isso aí, pessoal. A videoaula curtinha, né? Foi só explicação de intervalo de classes, que eu estava devendo isso daí para vocês, e a apresentação de gráficos estatísticos. Beleza? No próximo vídeo que eu vou fazer aí para vocês, a gente vai estar só resolvendo uns exercícios de gráficos estatísticos. Beleza? Só interpretação. Depois eu vou pegar um exercício aí para construção de gráficos. Que esses exercícios eles são mais demorados, eles são mais chatinhos mesmo. Beleza? Então, pessoal, fica com Deus aí.
e até a próxima. Valeu, fui!